Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula de História. Isso mesmo, falando sobre a independência do Brasil. O assunto é muito bom. É uma continuidade daquilo que nós já estávamos vendo. Estávamos vendo. Então, vamos hoje estudar sobre a independência do nosso Brasil. O que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu essa independência, né? De que forma? Foi de forma pacífica? As pessoas, Portugal concordou com isso? Quem foi o príncipe, né, regente? Quem foi o nosso imperador? Então, vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá. Pois bem, a família real, ela teve que voltar, né? Ela voltou para Portugal. Depois que as tropas napoleônicas, elas saíram de Portugal, o povo português queria que Dom João voltasse para Portugal. Isso, assumisse o trono. Mas aí ficou o dilema: quem deixar no Brasil? Porque se deixasse o Brasil sem ninguém, poderia que vir outra nação e tomar posse. Então, o rei decidiu deixar o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Lembra da outra aula que ele disse, né? É melhor deixar para ti do que para um aventureiro, né? Para um outro aventureiro, um aventureiro qualquer, porque tu has de me obedecer. Então foi isso que ele fez, deixou o seu filho Dom Pedro no poder e foi embora para Portugal. Vamos ver mais uma imagem, né? A imagem de Dom Pedro I. Isso aí. Mas aí, gente, existiam três partidos, né? O partido português, né? Que queriam coisas diferentes, né? Cada um queria algo diferente do outro. Então existia o partido português, o partido monárquico e o Partido Republicano. Cada um deles queria algo, né? Queria algo diferente de Dom Pedro. Dom Pedro ficou aqui, mas ele tinha obrigações. Vamos conhecer. O Partido Português, ele queria que o Brasil voltasse a ser categoria de colônia, né? Que viesse a ser dominado, né, pela metrópole, né, por Portugal. Já o Partido Monárquico, ele queria que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo como imperador Dom Pedro I, né? O Dom Pedro. Já o Partido Republicano queria que o Brasil definitivamente livre de Portugal, fosse um partido, fosse um país livre, né? Onde ele pudesse escolher os seus governantes. Pois bem, cada um tinha seus objetivos. Mas aí, né, a corte portuguesa, né, com o regresso de Dom João a Portugal, né, ele deu início a uma política de transformar novamente o Brasil numa colônia. Era esse o objetivo, né? A corte portuguesa aprovou um decreto em que declarava, né, a independência de todos os governos provinciais. Mas mesmo assim, né, novas ordens, né, vinham ordens o tempo todo de Portugal, para que pudesse, né, a extinção do poder central e a exigência do retorno de Dom Pedro. Eles queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, né, retornassem a Portugal, com o objetivo, né, com a finalidade de que ele retomasse para terminar os seus estudos, né, e um dia poder ocupar o trono português. Então, esse era o objetivo. E vinham cada vez mais, né, mensagens, né, que Dom Pedro pudesse voltar, retornar para Portugal. E Dom Pedro aí, ó, insistindo e as pessoas querendo que ele ficasse aqui no Brasil cada vez mais. E Dom Pedro também tinha essa vontade, esse desejo, né? E aí vieram cada vez mais cartas, embarcações, pedindo a volta de Dom Pedro. Então, o que é que acontece? Os patriotas, né, iniciaram um movimento para que o príncipe, né, Dom Pedro, né, não cumprisse as medidas propostas por Portugal,
Porque quando Dom João foi embora, né, ele deixou os cofres assim arruinados. O Banco do Brasil, né, que ele tinha criado, ele levou todo o dinheiro, deixando o Brasil assim em decadência mesmo. E Dom Pedro ele fez algumas medidas para melhorar, né, para administrar o Brasil, porque até poucos funcionários ficaram também, né? Então ele fez uma grande economia para poder reduzir as despesas para o Brasil se levantar. E as pessoas elas começaram a se agradar disso, né, de tudo que Dom Pedro estava fazendo. E então as pessoas, né, pediram, né, cada vez mais que Dom Pedro ficasse. Fizeram um movimento para que o Senado e a Câmara, né, recolhessem, né, recolheram, na verdade, 8.000 assinaturas que foram solenemente levadas ao príncipe, solenemente levadas a Dom Pedro, né? Essas assinaturas, essas pessoas, elas queriam que Dom Pedro ficasse e não retornasse para Portugal. E foi aí, né, que Dom Pedro, solenemente, né, ele disse essa frase: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. Então, essa frase, né, ficou muito conhecida no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecida como o dia do fico. Então, no mês de janeiro, né, comemorado nessa data, no dia 9, o dia do fico, porque Dom Pedro disse que ficaria ao Brasil e não retornaria de forma alguma para Portugal. Essa foi a decisão que Dom Pedro tomou. Ele já pensava em um passo da independência do Brasil. Esse aí que vocês estão vendo, né, se chama José Bonifácio. Isso mesmo, José Bonifácio, ele foi um grande, ele se tornou, na verdade, um ministro, né, e um conselheiro de Dom Pedro. Foi ele, por exemplo, que incentivou que Dom Pedro proclamasse a independência. Ele ajudou Dom Pedro a isso, né? Ficava aí, ó, dando conselhos para que Dom Pedro pudesse proclamar a independência do Brasil. E nós temos aí, né, o ato, né, solene, né, uma tela pintada, né, muito bonita, retratando a independência do Brasil, né. Essa pintura, na verdade, né, é do pintor paraibano, Pedro Américo. Ele fez essa pintura, óbvio, né? Pedro Américo não foi na época que aconteceu, mas ele pintou muito bonita, né, brilhantemente esse quadro, né? Então, gente, no dia 7 de setembro, né, de 1822, às margens do riacho de Ipiranga, Dom Pedro, né, gritou, né, independência ou morte, né, o Brasil estaria ficando livre de Portugal, né, tendo agora um novo imperador, né, um governante, porque Dom Pedro teve também alguns atrapalhos, né, na sua regência, porque algumas províncias elas não queriam atender a voz, né, ao comando de Dom Pedro, elas não atendiam a ele. Por exemplo, Pará, Maranhão e Bahia, elas não reconheciam a autoridade de Dom Pedro, elas não aceitavam seus decretos. Então, haviam conflitos de interesse entre essas pessoas, né? Elas não aceitavam de forma alguma Dom Pedro como sendo o príncipe regente. Então, no dia 7 de setembro de mil, no dia 7 de setembro de 1822, né, às margens do Ipiranga, ele gritou aí, ó, independência ou morte, e aí ficando livre do, de Portugal. E aí vocês vão mais para frente conhecer, né, como foi o desenrolar todo dessa história. Nós vamos ver mais alguma imagem. Nós temos aí uma imagem, né, de Dom Pedro compondo o hino da independência. Isso mesmo, foi composto por ele, por Dom Pedro. Mas aí, gente, Portugal ele não aceitou essa independência do Brasil. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Ele houve muita resistência aí por aceitar, né, a independência. Aí nós temos o Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Isso aí, então ele se tornou
imperador do Brasil. Aí, ó, nós temos uma imagem mostrando aí, tá certo? E a viva a independência, a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Frase de Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, às 16h30. Então, gente, esse foi o nosso assunto. Depois nós vamos ver se Dom Pedro, quanto tempo Dom Pedro passou no poder, se ele permaneceu, né, muitos anos, poucos anos, se ele voltou para Lisboa, como foi que aconteceu? Mas aí é uma outra história, um outro tema, tá certo? Realizem atividade das páginas, né? Esse assunto, eu não sei se falei no início, se encontra na página 62 a 64 do material de vocês, do livro de História, e a atividade é na página 65 e 66. Não esqueçam do livro de reforço, que é a atividade na página 131. Uma boa aula para vocês, meus queridos, e até breve.